Desde o momento em que colocamos os olhos naquela fazenda, algo parecia errado. Meu marido, Arthur, estava encantado com a ideia de morar em um lugar isolado, longe do caos da cidade. Eu, por outro lado, não conseguia ignorar a sensação de peso que parecia pairar sobre a propriedade. As árvores altas, com galhos retorcidos como dedos ossudos, cercavam a casa principal, uma construção velha e desgastada pelo tempo. As janelas estavam cobertas de poeira, como se ninguém tivesse ousado olhar para fora por anos. A casa parecia nos observar de volta. "Vai ser perfeito para a gente, Cecília", Arthur disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Um lugar tranquilo, só nosso." Eu forcei um sorriso, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. Os moradores da cidadezinha próxima, onde paramos para pegar as chaves, pareciam evitar o assunto da fazenda. Quando Arthur mencionou que havíamos comprado o lugar, houve um silêncio constrangedor. Uma senhora idosa no mercadinho olhou para nós com uma expressão que era uma mistura de pena e alerta, mas ninguém disse nada. Apenas nos desejaram boa sorte, com um tom que parecia mais uma despedida do que uma saudação. Os primeiros dias foram dedicados à reforma da casa. Era um trabalho pesado, mas Arthur estava empolgado, e eu tentava acompanhar seu ritmo. Foi no terceiro dia que encontramos o porão. A entrada estava escondida sob um tapete velho e mofado na sala de estar. Quando Arthur puxou a alavanca para abrir a porta, um cheiro rançoso subiu, fazendo-me recuar. "Parece que ninguém vem aqui há décadas", ele disse, acendendo uma lanterna. A escada que levava ao porão rangia a cada passo. O ar era pesado e frio, mesmo em pleno verão. As paredes de pedra estavam cobertas de mofo e o chão de terra batida estava intacto, exceto por algumas marcas que pareciam arranhões. No fundo do porão, havia uma porta de madeira lacrada com pregos enferrujados. "O que acha que tem aqui?" Arthur perguntou, examinando a porta com curiosidade. Eu queria responder que não importava, que deveríamos deixar aquele lugar fechado, mas ele já estava arrancando os pregos com um pé de cabra. Quando a porta finalmente se abriu, revelou um pequeno cômodo. Dentro, havia uma pilha de diários empilhados cuidadosamente em um canto, cobertos por uma fina camada de poeira. Arthur pegou o primeiro e abriu, folheando as páginas amareladas. O texto estava escrito em uma caligrafia irregular e frenética, como se o autor tivesse escrito com pressa ou desespero. Começamos a ler juntos, e o que encontramos foi perturbador. As entradas eram assinadas por Ezequiel, o antigo dono da fazenda, e narravam uma sucessão de eventos sombrios. "Eles me observam da floresta, todas as noites. Não é seguro dormir. Minha família não me escuta. Eles acham que estou louco, mas eu os vejo. Eles querem entrar. Se você está lendo isso, saiba que eu fiz o que precisava ser feito. Eles não podiam continuar." Enquanto líamos, senti um calafrio subir pela espinha. Os escritos alternavam entre uma paranoia crescente e descrições de eventos que pareciam impossíveis. Sombras que se moviam sozinhas, sussurros na calada da noite, pegadas que apareciam na lama sem um corpo para produzi-las. Naquela noite, fui acordada por um barulho vindo de fora. Olhei pela janela do quarto e vi algo que fez meu coração disparar. Pegadas frescas na lama, indo em direção à casa. Aproximei-me de Arthur, que dormia profundamente, e o sacudi. "Arthur, tem alguém aqui fora", sussurrei, com o coração batendo acelerado. Ele se levantou, pegou a lanterna e foi verificar. Segui atrás, tentando convencê-lo de que devíamos esperar até o amanhecer. Quando abrimos a porta, as pegadas estavam lá, mas não levavam a lugar nenhum. Elas simplesmente paravam no meio do quintal. Na noite seguinte, os ruídos recomeçaram. Desta vez, vinham de dentro da casa. O som de passos lentos no andar de baixo fez meu sangue gelar. Arthur desceu com um bastão nas mãos, mas não encontrou nada. Contudo, uma das páginas do diário que havíamos deixado na sala estava rasgada e colocada sobre a mesa, com uma única frase escrita: "Vocês não deviam estar aqui. Deve ser uma brincadeira de mau gosto", Arthur disse,
tentando esconder o medo. Mas eu sabia que algo estava errado. Não era apenas a casa que estava cheia de segredos. Comecei a desconfiar que os moradores da cidade sabiam mais do que diziam. Resolvi confrontar a senhora do mercadinho, a única que parecia disposta a falar. Vocês encontraram os diários, não foi? Ela perguntou sem rodeios, quando mencionei a fazenda. Assenti e ela suspirou profundamente. Ezequiel era um homem bom, mas algo aconteceu naquela casa. Ele dizia que precisava proteger a família, mas, às vezes, o perigo vem de dentro. Voltei para a fazenda com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, enquanto lia outra página do diário, senti um arrepio ao ler a última entrada. Se eles me pegarem, não vai acabar por aqui. Vocês precisam sair enquanto podem. Arthur e eu decidimos que era hora de ir embora. Mas na última noite, antes de partir, os sons na casa se intensificaram. Batidas nas paredes, sussurros que pareciam vir de todos os lados. A porta do porão se abriu sozinha, e as luzes, que raramente funcionavam, começaram a piscar descontroladamente. Quando finalmente conseguimos sair, olhei para trás e vi, na janela do andar de cima, a sombra de um homem parado, observando-nos. Não espero que acreditem em mim, mas sei o que vi. Não era apenas Ezequiel que escondia segredos. Aquela fazenda, ela mesma estava viva, alimentando-se do medo de quem ousava chamá-la de lar. O vento que soprava pelas plantações naquela noite era como um suspiro longo e melancólico. As espigas de milho dançavam sob a luz pálida da lua, mas aquilo que deveria ser um cenário bucólico era, para mim, um lembrete macabro. Havia algo de errado naquela terra, algo que todos na cidade preferiam ignorar ou fingir que não existia. Mas eu sabia a verdade, e agora você também saberá. Vim para a cidade de Colina Secal a trabalho, um repórter de jornal pequeno tentando entender a fama das colheitas milagrosas daquela região. Diziam que, enquanto o restante do estado sofria com estiagens e colapsos nas plantações, as terras de Colina Secal produziam tanto que os fazendeiros exportavam para outros estados. Um milagre, eles diziam. Mas milagres sempre carregam um custo. Logo na chegada, percebi o contraste. A estrada de terra batida era cercada por campos verdes tão vastos que pareciam não ter fim. Cada haste de milho e cada fileira de soja exalavam vigor. Mas havia também o peso de algo intangível, como se o ar fosse mais denso, carregado de um segredo que a terra tentava esconder. Na primeira noite, fui recebido na casa do senhor Arlindo, um dos fazendeiros mais antigos da região. Um homem de olhos fundos e voz rouca, ele evitava me olhar diretamente enquanto jantávamos. Perguntei sobre as colheitas, mas suas respostas eram curtas e vagas. A terra aqui é boa, só isso. Sempre foi. Ele desviou o olhar para a janela, como se temesse que algo pudesse ouvi-lo. Márcia, sua neta, uma jovem de 15 anos, parecia inquieta. Ela mal tocou na comida e, em determinado momento, murmurou algo sobre as vozes. Arlindo a repreendeu com um olhar tão gelado que a menina se calou imediatamente. Mais tarde, enquanto eu organizava minhas anotações no quarto de hóspedes, ouvi um choro abafado vindo do quarto ao lado. Na manhã seguinte, decidi explorar os campos sozinho. O silêncio era avassalador. Nem mesmo o canto dos pássaros ou o zumbido de insetos parecia romper a quietude opressora. Enquanto caminhava, notei pequenos totens feitos de galhos e ossos amarrados com barbante, cravados nos limites das plantações. Aquilo não parecia algo decorativo, era um aviso. Perguntei a um morador local sobre os totens, mas ele apenas cuspiu no chão e se afastou sem dizer nada. Aos poucos, percebi que meu interesse não era bem-vindo ali. Até as crianças, geralmente curiosas com estranhos, evitavam cruzar meu caminho. Foi quando ouvi falar do faminto pela primeira vez. Era uma tarde quente e eu estava sentado no bar da cidade, tentando puxar conversa com os poucos clientes presentes. Um homem velho, com o rosto curtido pelo sol, se aproximou.
Você quer saber sobre o porquê das colheitas, não é? Sua voz era um sussurro rouco. Assenti. Ele se inclinou, o cheiro de tabaco e álcool ébrio em sua respiração. Foi um pacto. Um pacto com o faminto. Ele explicou que, durante uma seca nos anos 1920, os fazendeiros, desesperados, recorreram a uma figura misteriosa que surgiu na região. Um homem alto, magro como um esqueleto, com olhos fundos e um sorriso faminto. Ele prometeu chuva em troca de uma colheita especial, uma vida infantil a cada safra. As chuvas vieram e, com elas, a maldição. Todos os anos, uma criança desaparecia sem deixar rastros. Os pais aprenderam a fingir que não viam, que não sabiam. E o ciclo continuou. Não era para durar tanto, murmurou o velho. Mas algo deu errado. O faminto nunca foi embora. Naquela noite, as vozes começaram. Eu estava revisando minhas anotações quando ouvi risadas infantis vindas do lado de fora. Olhei pela janela, mas tudo que vi foram as plantações balouçando ao vento. Peguei uma lanterna e saí, movido por uma curiosidade que beirava a insensatez. As risadas se tornaram mais altas, misturadas a sussurros que eu não conseguia entender. Caminhei entre os milharais, os talos altos bloqueando a luz da lua. As vozes pareciam vir de todos os lados, me cercando. Foi quando vi. Uma silhueta infantil correu à minha frente, rápida demais para ser alcançada. Seguia, meu coração batendo descontroladamente. Cheguei a uma clareira onde o chão estava seco e rachado, diferente do resto da terra fértil ao redor. No centro, havia um espantalho grotesco, com roupas esfarrapadas e uma cabeça de abóbora deformada. Mas o que me congelou foi o cheiro, uma mistura de terra molhada e carne apodrecida. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma figura alta, magra, com olhos que brilhavam como carvões incandescentes. Ele não falou, mas eu ouvi sua voz em minha mente. Uma mistura de fome e autoridade. A colheita nunca acaba. Corri. Corri como nunca antes, os campos parecendo se estender infinitamente. Quando finalmente alcancei a casa do Sr. Arlindo, ele estava na varanda, com um olhar de resignação. "Você viu, não viu?" ele perguntou. Assenti, ofegante. Ele suspirou. "Agora você entende. Não há escapatória. Naquela noite, fiz minhas malas e fui embora de Colina Secal. Mas mesmo longe, as vozes ainda me perseguem. Fecho os olhos e vejo os campos. Ouço as risadas. Sinto o olhar do faminto. A maldição nunca termina. E agora, ela conhece meu nome." Eu sempre fui fascinado por lugares misteriosos. Cresci ouvindo lendas de minha avó sobre florestas encantadas e rios guardados por entidades antigas. Mas nunca imaginei que um dia viveria algo que faria essas histórias parecerem contos infantis. Tudo começou quando ouvi falar da cachoeira escondida na mata densa de nossa pequena cidade. Diziam que ela era incrivelmente bela, um verdadeiro paraíso. Mas havia algo mais. Histórias sobre uma presença invisível que rondava o lugar, algo que camuflava-se com o ambiente. Relatos de moradores diziam que nadar ali causava uma sensação inexplicável, como se olhos invisíveis os observassem. A paz e a beleza do lugar faziam muitos duvidar dessas histórias, até que 3 caçadores desapareceram sem deixar rastros. A comoção foi grande, mas com o passar do tempo, as buscas cessaram e as pessoas voltaram a evitar o local. Foi então que um pequeno grupo de exploradores decidiu investigar. Eu fazia parte dele. Éramos 5. Eu, Rafael, que sempre procurava desvendar o inexplicável. Joana, uma bíloga curiosa. João, um aventureiro experiente. E o casal Flávio e Ana, que tinham fama de corajosos. Decidimos partir numa manhã nublada, armados com lanternas, câmeras e uma coragem que hoje entendo como ingenuidade. A trilha até a cachoeira era apertada e escura. O som dos nossos passos misturava-se ao cantar dos pássaros e ao leve barulho de folhas se mexendo. No entanto, algo parecia errado.
O som era irregular. Havia momentos em que tudo parava, como se a mata prendesse a respiração. Nessas pausas, eu sentia meu coração martelar. Quando finalmente chegamos à cachoeira, fomos recebidos por uma vista de tirar o fôlego. A água despencava de uma altura impressionante, formando um lago cristalino cercado por vegetação exuberante. Mas havia algo peculiar. A água não refletia a luz como deveria. Em alguns pontos parecia distorcida, como se estivesse viva. Joana foi a primeira a comentar. Vocês notaram como a água é estranha aqui? Parece que tem algo no fundo. João riu. Lendas locais, Joana. A gente veio justamente provar que isso é apenas imaginação. Mas eu não estava tão certo. Sentia algo me observando. Cada vez que olhava em volta, via apenas as árvores e o movimento suave da água. Mas a sensação persistia. Flávio decidiu nadar. Ele era o mais cético de nós, sempre rindo das lendas. Enquanto mergulhava, Ana filmava tudo com sua câmera. Por um momento, tudo parecia normal, até que Flávio emergiu rapidamente, ofegante. "Algo tocou minha perna!" exclamou com os olhos arregalados. João zombou. "Deve ter sido um peixe, Flávio. Relaxa." Mas o olhar de Flávio dizia outra coisa. Ele saiu da água apressado e Ana o seguiu, preocupada. Joana, porém, decidiu investigar mais de perto. Ela caminhou até a borda do lago, examinando cada detalhe. Quando se inclinou para tocar a água, algo aconteceu. Uma figura surgiu, quase imperceptível, nas margens do lago. Parecia humana, mas seus membros eram demasiadamente longos e finos, quase translúcidos. Era como se a água ganhasse forma por um instante e depois voltasse a se dispersar. Nós todos congelamos. Joana deu um passo para trás, aterrorizada. "Vocês viram isso?" perguntou, a voz tremendo. João tentou acalmá-la, mas também parecia abalado. Decidimos não nadar mais e começamos a explorar os arredores. Mas a sensação de estar sendo seguidos ficou mais forte. Passos sussurrantes pareciam ecoar entre as árvores, mas sempre que olhávamos, não havia nada. Então, aconteceu o pior. Ana desapareceu. Ela estava filmando, um pouco afastada do grupo, quando ouvimos um grito curto e sufocado. Corremos em sua direção, mas tudo o que encontramos foi sua câmera caída no chão, ainda gravando. Ao assistir à filmagem, vimos algo que nos gelou o sangue. Ana estava apontando a câmera para o lago quando, por um breve instante, uma figura apareceu atrás dela. Era alta, magra, com uma forma distorcida que parecia se fundir com o ambiente. Antes que ela pudesse reagir, a câmera caiu. Desesperados, tentamos encontrar Ana, mas a mata parecia nos engolir. A cada passo, a sensação de sermos observados crescia. Começamos a ouvir sons estranhos, estalos, sussurros e algo que parecia respirações profundas. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Quando anoiteceu, decidimos montar acampamento, mas nenhum de nós conseguiu dormir. As sombras ao redor pareciam se mover. E então, vimos novamente. A criatura estava mais próxima desta vez, observando-nos das águas. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, brilhavam com uma luz pálida e fria. Um a um, fomos tomados pelo medo e pela paranoia. João desapareceu durante a madrugada. Joana começou a murmurar para si mesma, como se estivesse perdendo a sanidade. Eu e Flávio tentávamos manter a calma, mas sabíamos que nossa sobrevivência era improvável. Na manhã seguinte, eu era o único restante. A criatura estava mais ousada, aparecendo com mais frequência. Ela se movia como a água, fluida, silenciosa, implacável. Eu corri. Corri como nunca antes, sem olhar para trás. A mata parecia infinita, mas de alguma forma consegui encontrar o caminho de volta. Hoje conto esta história como um aviso. A cachoeira ainda está lá, escondida na mata, bela e traiçoeira. Muitos dizem que é apenas uma lenda, mas eu sei a verdade. Algo vive lá,
algo que não quer ser encontrado. E, se você for imprudente o suficiente para procurá-lo, tenha certeza de que não sairá ileso. Desde pequeno, eu ouvia histórias sobre o milharal de Dona Esther, na região onde cresci. Era o maior e mais antigo da cidade, cercado por um ar de mistério. Fazendeiros falavam de carcaças de animais espalhadas pelos limites das plantações, mas sempre atribuíam isso a onças ou lobos selvagens. Eu nunca dei muito ouvidos a essas histórias, pelo menos não até aquela noite fatídica. Era a festa da colheita, uma tradição anual que reunia todo mundo da comunidade. Entre música, comida e risadas, o clima era de celebração. Estávamos em 5 naquela noite. Eu, Ricardo, Camila, Joana e Mateus. Decidimos explorar o milharal, uma ideia estúpida que parecia divertida depois de alguns copos de cachaça. O céu estava nublado e a lua mal iluminava nosso caminho enquanto adentávamos o campo. As fileiras de milho, altas e densas, bloqueavam qualquer visão do mundo exterior. Mateus liderava, lanterna em mãos, fazendo piadas para aliviar a tensão. Mas a cada passo, o silêncio ali dentro ficava mais opressor. Não havia barulho de grilos, apenas o som abafado de nossos passos esmagando a terra seca. De repente, Camila chamou nossa atenção. Vocês estão vendo isso? Olhei para onde ela apontava e percebi algo estranho no solo. Era como se as fileiras de milho estivessem unidas por buracos ou passagens. Os túneis eram tão bem definidos que pareciam esculpidos. Ricardo, sempre cético, deu de ombros. Deve ser coisa de algum animal. Tatu ou algo assim. Mas aquilo não parecia obra de nenhum tatu. Enquanto examinávamos os túneis, um som agudo cortou o ar. Era algo entre o ranger de metal e um grito abafado. Paramos imediatamente. Mateus desligou a lanterna e Joana sussurrou: "O que foi isso?" Antes que pudéssemos responder, vimos algo nos observando. Olhos. 2 pontos brilhantes, alaranjados, fixos em nossa direção. Eram altos, muito acima do que qualquer animal comum poderia estar. Meu coração disparou e senti um arrepio gelado subir pela espinha. "Corremos?" Camila perguntou, a voz tremendo. "Devagar", respondi, tentando manter a calma. Mas quando demos o primeiro passo para trás, os olhos se moveram. E não era um movimento qualquer. Era rápido, predador, como se estivesse se aproximando. Mateus acendeu a lanterna, e o feixe revelou uma figura horrenda por um instante. Uma pele acinzentada e músculos que pareciam feitos para matar. Não tive tempo de processar o que vi antes que ele gritasse: "Corram!" O grupo se dispersou em pânico, cada um correndo para uma direção. Eu podia ouvir os gritos dos outros enquanto empurrava as fileiras de milho para abrir caminho. O som da criatura nos perseguindo era inconfundível, passos pesados e o ranger assustador que nos alertara antes. Tropecei em uma raiz e caí com força, cortando o braço em algo afiado. Quando levantei, o som tinha parado. A criatura não estava mais atrás de mim, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Comecei a caminhar devagar, tentando controlar a respiração. Logo encontrei Joana e Mateus, ambos ilesos, mas visivelmente apavorados. Juntos, decidimos tentar reunir os outros. Seguindo o som de passos apressados, encontramos Camila e Ricardo escondidos entre as fileiras de milho, ambos tremendo, mas sem ferimentos graves. Todos estavam juntos novamente, mas o perigo não havia passado. De repente, o som agudo e metálico ecoou novamente, mais perto do que nunca. A criatura estava se aproximando. Mateus, que ainda segurava a lanterna, apontou o feixe para a frente, revelando os olhos alaranjados brilhando na escuridão. Sem pensar 2 vezes, ele gritou: "Vamos para o celeiro. É a nossa única chance." Corremos em direção ao celeiro que ficava no limite do milharal. Os sons da criatura nos perseguindo eram ensurdecedores, mas não ousávamos olhar para trás. Quando finalmente alcançamos a porta do celeiro,
Mateus e Ricardo a seguraram enquanto todos entrávamos. Trancamos a porta com tudo o que encontramos: travas, barras de madeira, qualquer coisa que pudesse nos proteger. Lá dentro, nos encostamos nas paredes tentando recuperar o fôlego. O som dos passos da criatura circundava o celeiro, mas ela não conseguiu entrar. Ficamos ali por horas, até que o som desapareceu e o silêncio voltou. Ninguém disse uma palavra. Apenas esperávamos, imóveis, até o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, saímos do celeiro. O milharal estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Não vimos mais sinais da criatura, mas sabíamos que ela ainda estava lá, em algum lugar, esperando. Nunca mais falamos sobre aquela noite, mas todos nós sabíamos que algo habita o milharal de Dona Esther. Algo que não deve ser perturbado.